Capítulo 6. Creio, logo penso. Quando o motorista do Fiesta Preto desceu, os olhos esbugalhados e a adrenalina na voz expuseram sua insanidade. Sou o Cadu. Fui eu quem matei o Glauco. Apresentou-se o rapaz de 24 anos, preso no domingo 22 de março de 2010, 10 dias após ter matado o cartunista Glauco. Glauco havia fundado a comunidade Céu de Maria, da seita do Santo Daima, em virtude do direito individual da crença ou uso religioso do Daima, substância com efeitos alucinógenos, ficou estabelecido no Brasil. Cadu, apelido de Carlos Eduardo Sondeffel Nunes, frequentava o Céu de Maria havia 3 anos. Isso servia para agravar seus problemas psíquicos. Uma revista semanal informou, segundo a família de Cadu, Glauco sabia desde 2007 que o rapaz tinha transtornos mentais e não poderia dar-lhe o chá do Daima. Mesmo assim, continuou lhe oferecendo a droga. No dia do crime, Cadu e Felipe Lassi, que sustenta que Cadu forçou, invadiram a casa do Glauco em Osasco, São Paulo, por volta da meia-noite. Cadu queria fazer o mentor admitir que seu irmão era Jesus encarnado. O desenhista e o filho Raoni foram mortos. Cadu estava foragido até sua prisão, quando cruzava a Ponte da Amizade, divisa entre Paraguai e Brasil. Repatriado, aguardando julgamento que poderia sentenciá-lo a até 95 anos de prisão. A história toda nos faz questionar, entre outras coisas, a validade de algumas crenças, desenvolver a espiritualidade e a demanda da nossa época. Antigamente se dizia, e alguns ainda batem na tecla, que religião é coisa boa. Mesmo com a palavra religião fora de moda, o incentivo para que cada pessoa viva sua crença, seja ela qual for, permanece. Hoje se promove a espiritualidade, termo que parece mais abrangente e neutro. Farinha do mesmo saco? Obviamente, este conceito geral trata as crenças como se fossem equivalentes na esteira da máxima. Todos os caminhos levam a Deus. Será? Em contrapartida, se a frase for correta, teremos de admitir que as crenças são imperfeitas e apenas reduzem, de forma distorcida e falha, aspectos do mesmo Deus, e todas estariam simultaneamente certas e erradas em determinado aspecto. Mas nenhuma delas seria absolutamente confiável, e ninguém teria certeza sobre sua própria crença. Se cada religião prega um Deus ou uma concepção de Deus, não seria melhor afirmar que todos os caminhos levam a algum Deus? Entretanto, nem todos os deuses são reais. Apesar disso, os deuses parecem renascer em meio ao espírito da época atual. A situação do Ocidente hoje é similar àquela da antiga Roma, com seu contexto pluralista. Vemos a diversidade da manifestação espiritual, mais uma carência de direcionamento espiritual na cultura como um todo. Somos também confrontados pelo secularismo crescente, apesar de ele não ser desprovido de conteúdo religioso. De fato, o secularismo anda de mãos dadas com o novo paganismo. O problema não é que Deus esteja morto, mas que deuses são entidades renascidas. Claro que fanáticos existem em todas as crenças e descrenças, mas ao olharmos para o que prega determinada crença, o que vemos? Revolta contra o mundo ou desejo de torná-lo melhor? Regras sem sentido ou princípios benéficos? Incentivo à ganância ou desapego de valores puramente materiais? Relações abusivas ou relacionamentos saudáveis? O próprio Jesus disse que conheceríamos as propostas religiosas pelos seus frutos.
A religião é boa apenas quando cumpre seu papel de unir a humanidade a Deus. Rui Barbosa arrematou: toda religião associada ao governo das coisas da terra é uma religião morta. Além disso, para ser verdadeira, já vimos que determinada cosmovisão deve englobar explicações lógicas sobre o mundo e responder coerentemente às perguntas essenciais. A religião verdadeira deve se apresentar como cosmovisão bem desenvolvida, que não apenas soe como uma teoria intelectual atrativa, mas como prática de vida que ofereça justiça moral, sentido para a existência e uma esperança cabal. O cristianismo pretende ser essa fé. No tema anterior, revisamos argumentos que amparam a racionalidade da crença em um Deus pessoal, todo-poderoso e criador da vida. Agora, olhemos para o sistema como um todo. O sistema cristão pode ser resumido em 3 categorias: criação, queda e redenção. Raio-x da cruz. Cada um desses grandes conceitos que prefazem o sistema cristão merecem muitas páginas. Entretanto, em função do nosso espaço, faremos comentários sucintos sobre eles. Por meio da Bíblia, somos informados a respeito da criação originalmente perfeita de Deus, em Gênesis 1, Gênesis 2, Isaías 42, 5, Mateus 19, 4, Efésios 3, 9, Hebreus 11, 3. Encontramos igualmente respostas para aquilo que está errado em nosso mundo, ou seja, o pecado, um problema de raiz moral que separou o ser humano de Deus, afetando a criação inteira, em Gênesis 3, do 17 a 19, Isaías 59, 1 a 2, Romanos 3, 9, Romanos 5, 12 e Romanos 6, 23. O livro sagrado ainda nos revela o que Deus fez e fará para restaurar o mundo caído. João 1,17, Romanos 1,16, Romanos 5,17, Efésios 2, 8 a 10, Tito 2, 1, Apocalipse 21, 1, Apocalipse 21, 1 e o do 22 ao 26, Apocalipse 22, do 1 ao 5. Voltaremos a esses temas oportunamente. A cosmovisão bíblica é uma proposta intelectual complexa, mas compatível com a realidade, e assim revela coerência na vida cotidiana. Apesar de haver muitas diferenças em relação a outras religiões, podemos citar 2: o Deus criador e singular. O pensador reformado Francis Schaeffer afirma que sempre houve deuses de 2 tipos: infinitos, como no Oriente, ou pessoais, como no Ocidente. O Deus da Bíblia é o único infinito pessoal. Consequentemente, não são as pessoas que têm de se esforçar para se achegarem a Deus e agregá-lo. A salvação no cristianismo é a obra de graça divina, seu imerecido favor que nos transforma. Bairismo espiritual ou realidade objetiva. Jesus afirma ser a verdade. Ele também asseverou que o elo entre o gênero humano e o único Deus verdadeiro, ele é o elo. Mas isso que a religião de Jesus pretende vai na contramão da relatividade atual. O teólogo Sproul pondera sobre os desafios ao cristianismo em tempos pós-modernos. Uma nação secular pode escolher tolerar o cristianismo em algum grau, enquanto esta for meramente como a expressão de uma forma de religião humana, mas não pode tolerar as alegações de verdade do mesmo. Ninguém aprova uma pessoa que diga sempre estar certa. Quando o cristão afirma crer na verdade, na única verdade, são tidos por arrogantes.
É necessário fazer, entretanto, uma diferenciação. Uma coisa é afirmar que existe verdade absoluta. Outra, bem diferente, é pretender acesso a toda a verdade absoluta em todos os detalhes. Conhecimento que apenas Deus, em última instância, é capaz de alcançar. Apesar de nossas limitações, a verdade existe e podemos reconhecê-la, porque ela é a peça que se encaixa tanto em nosso mundo quanto em nossa experiência. Basta que estejamos dispostos a experimentá-la.